A educação, ela será a meta principal do meu trabalho como parlamentar. Eu tenho pensado que somos frutos da educação. Se hoje nós temos as nossas casas parlamentares que estão ruindo por falta de caráter, de personalidade, de valores essenciais que integram a vida de um homem de bem, eu penso que talvez foi fruto da educação recebida. Nós temos nos angustiado ao ver os valores daqueles que deveriam ser referência para a nação, para o nosso município, e observar que, na verdade, estamos recebendo valores desajustados e somos transformados numa sociedade desajustada. Nós estamos cansados de tudo que nós estamos ouvindo e vendo em termos de caráter e de honestidade, não só na vida política, mas também nos negócios, em tudo aquilo que rege a nossa sociedade. Eu queria pensar com você nesses minutos a respeito disso. Essa manhã, refletindo sobre esse assunto, sobre a falta da honestidade, da solidariedade, do respeito dos cidadãos, da coisa pública, e eu pergunto, Deus, como é que a gente pode resolver isso? Qual o caminho para a gente alterar essa direção que nós estamos indo? E Deus me levou a um texto bíblico, eu quero partilhar com você, um texto bastante conhecido, e penso que esse texto ele vai servir de base para esse trabalho na educação que eu quero fazer. O sábio aqui em Provérbios 22:6, ele diz assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque quando ele ficar adulto, ele não vai se esquecer, não vai se desviar desses valores recebidos. A Bíblia está dizendo que esses valores, eles devem ser ensinados quando o ser humano ainda é criança. É nessa fase, nessa faixa etária que os profissionais da educação sabem e ratificam, que é a idade de 3 a 6 anos, que a criança vai construir a sua identidade como ser humano. E a Bíblia já está dizendo, olha, é nesse tempo que nós devemos ensinar esses valores na construção desse indivíduo, para que a gente tenha uma sociedade mais honesta e justa. E eu queria dizer para você que, como parlamentar, eu quero trabalhar nisso. Eu penso aqui que o educador, ele precisa intervir nessa situação. Nós precisamos construir uma nova geração. Dá-me a impressão que a nossa geração ela está corrompida. E a gente precisa construir uma geração nova, que vai conduzir esse país, as famílias, e serão nossos filhos, nossos netos, que vai dar o caminho do futuro do país, do nosso município. Construir um cidadão que tenha esses valores. Então, penso que a educação infantil, até o fundamental, ela precisa rever essas questões. Nós precisamos encontrar aqui um viés curricular para que esses princípios que a Bíblia, a palavra de Deus sábia, está nos dizendo. Nós precisamos inserir esse princípio dentro da matriz curricular daquilo que ensinamos às nossas crianças nas escolas municipais, para a gente tentar formar um novo cidadão. Nesse viés, nesse conteúdo, há de estar inserido ali questão de valores como valores morais, valores éticos, valores de honestidade, princípios de como se cuida do país, da cidade, da pátria, a questão da corrupção.
Essas questões têm que ser trabalhadas a partir das nossas crianças para que ele tenha consciência e formemos ali um cidadão de bem. Isso passa pela educação. Então esse conteúdo que eu estou verbalizando, ele necessariamente há de ser inserido dentro da matriz curricular do ensino infantil até o fundamental, no mínimo, para a gente tentar construir esse ser humano diferente. Então penso que o educador, ele precisa intervir de modo claro, objetivo, para a gente não somente falar sobre, mas a gente fazer aquilo que precisa ser feito. E penso que a escola, ela tem um grande poder nas mãos. Deixa eu repetir isso para você. A escola, ela tem um grande poder nas mãos. Talvez aquilo que a família não está conseguindo inserir de valor na construção desse indivíduo, a escola, que é um lugar onde as crianças vão passar o maior tempo do dia, isso aqui precisa ser trabalhado. A gente precisa trabalhar de como formar um indivíduo para a vida e como esse indivíduo ele pode transformar uma sociedade mais justa e honesta. Então quero partilhar com você que isso aqui é urgente. Esse assunto ele não permite adiamentos. Então quero trabalhar dentro da educação, junto à Secretaria da Educação, como é que nós vamos construir esse viés, ainda que transversal, nas disciplinas já existentes, para a gente ter atividades na construção de um ser humano diferente, com os princípios, inclusive, divinos, dentro do caráter e da personalidade. Aliás, para mim encerrar esse vídeo, eu quero desafiar você a buscar esses princípios divinos que a Bíblia Sagrada nos traz. Eles precisam fazer parte do nosso projeto de vida. Ele tem que fazer parte do nosso caráter, da nossa personalidade, porque quando esses princípios de Deus eles estão aqui na consciência e no coração, isso aqui nos transforma em homens honestos, dignos, homens honrados e que têm a dependência de Deus na condução da vida da família, da vida pública e também da coisa pública. Pensa sobre isso. Deus abençoe você e quero contar com a tua ajuda na construção desse novo modelo dentro da educação para a vida de Araçatuba. Obrigado.